Eleições 2022, na Meridional FM. Olá, estamos de volta com mais um convidado, com mais sabatina aí aos candidatos aqui da nossa região de Sinop, tanto ao governo do estado, né? A gente vai entrevistar os 4 candidatos principais colocados nas eleições. Também a gente vai entrevistar os candidatos ao Senado, como é o caso do convidado de hoje, deputados estaduais e também dos deputados federais. E o convidado de hoje é Antônio Galvão, do PTB, candidato ao Senado. Seu Antônio, muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui à nossa programação, à nossa sabatina. Como vai, senhor? Tudo bem? Obrigado, Maurício, aqui pela oportunidade, mais uma vez estar aqui na Meridional, prestando informações aqui para Sinop região. A gente sabe da abrangência aqui do programa, da rádio, enfim, e tudo ele. Principalmente para nós que estamos aqui há 36 anos dentro de Sinop, onde a gente viu essa cidade praticamente quase que nascer e crescer da forma com que está hoje aqui colocado, que a gente não imaginava isso não quando a gente chegou aqui há 36 anos atrás. Sabemos que os primeiros cidadãos que chegaram aqui, como o próprio seu Oswaldo de Paula, que foi o nosso primeiro prefeito indicado, que chegou na década de 72. Você veja que tem uma história muito longa no meio disso tudo. Sem dúvida. Bom, eu quero só reforçar aos nossos internautas, os ouvintes, que a gente vai fazer as mesmas questões a todos os candidatos ao Senado que a gente sabatinar aqui na nossa programação. Então, todos vão responder os mesmos questionamentos, né, com um tempo livre de resposta para cada um deles. E eu já lhe começo fazendo o primeiro questionamento, seu Antônio. Quais são os principais projetos, caso o senhor seja eleito ao Senado? Bom, Maurício, eu primeiramente gostaria de contar um pouquinho só da história da gente. Estamos aqui, dizer, de origem sulista, pelo próprio sotaque, onde a gente nasceu numa pequena propriedade rural, onde meu pai tinha como base principal era o leite. E a gente já via que a dificuldade já era grande para quem é pequeno proprietário rural naquela época. A gente saiu da atividade rural, fomos buscar outras oportunidades para ver se a gente se ajustava em outros meios. Fui taxista durante a minha vida, lá no Rio Grande do Sul mesmo, depois vim para o Paraná, trabalhei um período em banco, depois acabei virando caminhoneiro, também toquei um restaurante em beira de rodovia, onde a gente servia, a grande maioria eram caminhoneiros também. Mas a gente saiu da roça, mas a roça não saiu da gente. E aquele sonho que a gente tinha de Mato Grosso, a gente já via aqueles programas na época, mostrava principalmente as regiões sul daqui do Mato Grosso, o Diamantino já se plantava soja, já se plantava outras culturas, e o sonho era de vir para Mato Grosso. E graças a Deus, em 86, isso acabou acontecendo, e vim direto para Sinop. Isso que eu vim em 85 aqui para conhecer a região, acabei não parando em Sinop, fiquei ali em Sorriso. Voltei para o Paraná, eu digo, não vou mais para aquele Mato Grosso. Em 86 acabei chegando aqui em Sinop. O que aconteceu? Que uma roça não sai da gente, nós voltamos para a roça e estamos aí hoje como produtor rural também. Passei por dentro do Sindicato Rural aqui de Sinop como presidente aí por vários anos. Também nasceu a ProSoja naquela grande crise, quando a gente assumiu o Sindicato de Sinop aqui em 2005, para quem principalmente é produtor rural lembra, para quem é comerciante também lembra quantas lojas fechou. Aquele dia 2, fatídico dia 2 de junho de 2005, onde veio aquela operação Curupira, que fechou Enes e Enes madeireira aqui na região norte, todas elas aí, foi um caos colocado, e a crise nossa da agricultura. E 2005, inclusive, fizemos o tratoraço, se deve lembrar, que foi mais de 5 mil tratores levados a Brasília, por conta da grande crise. Eu acabei assumindo o Sindicato Rural de Sinop. 2006, aqui juntamente com os outros municípios, aí fizemos o Grito do Ipiranga, que a gente estava numa situação caótica, onde entrou comércio, entrou todo mundo dentro desse manifesto, mostrando a dificuldade financeira que se instalou em Mato Grosso e no Brasil, mas especialmente essas nossas regiões. Surgiu a ProSoja, Mato Grosso, onde me tornei presidente da ProSoja Mato Grosso em 2018, 19 e 20, e atualmente eu sou presidente da ProSoja Brasil, hoje licenciado por conta dessa disputa eleitoral aí ao Senado Federal. E você fala como principal projeto e o que é que levou, na verdade, a gente a essa candidatura ao Senado, porque eu nunca fui vereador, eu nunca fui deputado estadual, não fui prefeito, não fui deputado federal. De repente você vai no segundo maior posto hoje que nós temos da República, na eleição ao Senado. O desenho que se fez das nossas eleições aí ao Senado, aonde iríamos ficar com únicos 2 candidatos, para dizer a verdade, 2 candidatos de esquerda. Sim. De esquerda, não tem literalmente o que discutir.
tanto o Neri Geller, que está aí hoje com a aliança lá com o PT, PCdoB, com o próprio PV, e o próprio Arthur Fagundes, que até a eleição de 2018, inclusive contra o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, fez coligação com o PT, com o PCdoB, inclusive fazia parte da própria vice-presidência dele, pedindo voto para o Haddad. Como apoiou Lula na eleição, na reeleição, a Dilma na eleição, na reeleição, também em 2018 apoiou Haddad. E aí, de repente, aparece ele, por fato agora, o presidente tem que se filiar a um partido para poder disputar, acabou indo para o PL, uma questão de estratégia administrativa do país, precisava dos votos do PL, o dito centrão chamado, centrão mais pendente à esquerda, alguns outros mais pelo centro, como também unificou com o próprio PP, onde deu um cargo mais importante praticamente hoje da República, também dentro dos ministérios, que é a Casa Civil, ao Ciro Nogueira, amigo nosso também, que dentro do nosso cargo como presidente da ProSoja Brasil, a gente teve já diversas reuniões para poder dar governabilidade, né? E aí agora, de repente, aparece dizendo que é um candidato de direita, aparece falando aí que ele seria o candidato do presidente e que, na verdade, simplesmente eles são partidários. Porque alguém que realmente fosse candidato, dizer fosse favorável à direita ou fosse favorável, dizer o bom senso, não teria feito nem apoiado a Haddad em 2018, quanto à questão já das administrações anteriores do próprio PT. Agora, se diz por causa que é partidário, que estão no mesmo partido, eu não vi ele hoje entrar em numa única defesa do presidente, usando a tribuna do Senado, dos ataques que o nosso presidente usa a todo momento. A todo momento de quem? Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, a grande mídia, principalmente, atacando direto, tentando desfazer esse governo que está aí hoje, dando a maior transparência, dando com todas as estatais, hoje dando lucro, que antes era só escândalo, né? Era Petrolão, era Mensalão, e aí foi indo afora. E nunca vi ele na tribuna defender o presidente da República também contra a oposição. A oposição é normal. A oposição dentro de qualquer situação democrática, ele é democrático, acho que é bom, mas esses outros ataques. E agora vem aqui se vendendo como um bolsonarista. Na verdade, é um oportunista. Vendo essa situação colocada, quem que é que realmente o cidadão ia ter de oportunidade de votar, que fosse realmente de direita, que fosse uma pessoa que já vem defendendo o presidente pelos seus atos, não porque ele seja bonito, não porque ele seja simpático, mas pelo que ele fez para o país e está fazendo pelo país realmente. Por isso eu acabei colocando meu nome, tenho capacidade, tenho condições, com certeza, tenho conhecimento para isso. E o Estado inteiro hoje, menos dentro do nosso segmento, ao qual a gente representa aí há mais de 17 anos, como presidente do Sindicato Rural de Sinop, como presidente da ProSoja Mato Grosso e hoje presidente da ProSoja Brasil, tem credencia a ser essa pessoa. E hoje, graças a Deus, o nome da gente tem andado muito bem, e quando descobre que a gente está dentro dessa candidatura, que essa foi a dificuldade maior, hoje, graças a Deus, a gente já percebe que a cidade, o nome chegou, é a oportunidade que a pessoa de bem, a pessoa de direita, a pessoa que é bolsonarista e defende esse governo, tem para votar. E com certeza a gente vai virar essa eleição, tem algumas pesquisas saindo por aí, dizendo isso, dizendo aquilo, mas como falou o ex-governador lá do Paraná, o Requião, diz que carne você compra no açougue, né? Isso. Diz que açúcar, sal, arroz, feijão se compra no mercado, na mercearia, e pesquisa você compra de institutos de pesquisa, né? Porque em 2018 o Bolsonaro não ganhava de ninguém. E outras tantas eleições que saíram aí, também ninguém ganhava de ninguém, era só o fulano que ganhava e a gente ficou fora. E não está sendo nada diferente das pesquisas publicadas até hoje. Eu estou preocupado em fazer a campanha, estamos fazendo, está ficando uma boa campanha, e pode ter certeza que o cidadão tem sim uma pessoa de direita, uma pessoa que defende esse governo que está aí, pela seriedade que ele é, pelo que ele tem implementado hoje dentro do país. Todas as empresas estatais dando renda, um governo sério, acusado por várias vezes, CPI inclusive, e não consegue achar um furo de um desvio de recursos. Então podemos dizer que a corrupção, a nível do governo federal, ela está estancada. Agora temos o trabalho de estancar ela nos estados e também nos municípios, que ainda ela perdura em muitos estados brasileiros. Não vou falar especificamente de estado A ou estado B, e sabemos também que existe nos municípios a corrupção ainda. Bom, falando agora de Estado, uma das grandes demandas aqui do Estado e também da nossa região, principalmente, a questão da BR-163. A gente fala muito do escoamento da safra, da questão econômica, da necessidade da BR-163, mas principalmente de vidas, né? Se perde muitas vidas na BR-163, é impressionante, é a rodovia da morte já considerada aqui no Brasil.
E tá esse processo licitatório, empresa ganha, empresa perde a concessão, vem uma nova empresa. Agora se fala novamente em mais 4 anos para duplicar essa estrada, com um pedágio no dobro do valor que é cobrado até agora. Como é que o senhor vê essa questão? De que maneira pressionar o governo, de que maneira pressionar a empresa para que essa obra saia de uma vez, Antônio Galvão? Maurício, só complementando no fim a tua pergunta anterior, que você falou de projetos dentro do claro. Senado, não tem como a gente deixar em branco que hoje o grande risco que eu vejo que a nossa sociedade passa, nós passamos, eu passo, foi o que me levou, porque eu me preocupo comigo, me preocupo com meus filhos, com meus netos, com todos. Que nós temos hoje que a nossa liberdade é ameaçada pela forma que está sendo colocada aí. Estamos em risco. A Venezuela está aí, o exemplo dela, a Argentina está aí, todos os países hoje da América Latina praticamente hoje estão no socialismo, com exceção do Paraguai e Uruguai, Nicarágua, vários países aqui no interior. Então isso que deixa a gente mais preocupado e acabou me levando juntamente pela falta de coragem que esses senadores que nós que temos hoje, a grande maioria do nosso Senado, não tem coragem de fazer o enfrentamento que tem que ser feito. Algum daqueles ministros do Supremo tem que ser impeachmentado. Não tenha dúvida nenhuma. Por quê? Porque eles não estão respeitando a nossa Constituição. É isso que está deixando a população empolvorosa. Quando a gente toca nesse assunto, em todas as reuniões que fizemos, eu já visitei mais de 120 municípios hoje no estado do Mato Grosso, fui de carro, na grande maioria deles, quase que todos, uma única, eles fui lá em Aripuanã de avião, agora meio recente, porque é mais distante. Aqui a preocupação que as pessoas têm quando a gente fala sobre isso, é o que sentem no semblante da pessoa. Nós estamos no risco assim, de virar uma Venezuela, virar uma Argentina, se nós perdermos, dizer o nosso chefe maior hoje, que é o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e não tem um Congresso firme, muito mais firme, que 20% do nosso Congresso é de gente boa, gente que quer um país melhor, mas infelizmente aí mais ou menos 80% quer ter benefício próprio. Então esse foi um dos grandes motivos de colocar minha candidatura a posto. Também vejo aqui hoje como um principal item que nós temos que trabalhar é uma reforma do nosso ensino. Não tem mais como a gente admitir ou aceitar esse modelo de escola que nós temos aí, esse modelo de ensino. A grande maioria dos professores estão sendo refém de um sistema. Quando a gente senta e discute com o professor e fala numa reforma do ensino, a maioria responde, já passou da hora. O professor perdeu autonomia em sala de aula, o professor não pode mais exigir do aluno que ele estude, o aluno, se ele aprendeu ou não aprendeu, ele está passando de aula. Tem lógica um assunto desse, está passando de ano, ao menos no ensino fundamental. E quando você fala em fundamental, a palavra por si só já fala, que é fundamental. Ele tem que saber as 4 operações da matemática. E nós estamos tirando alunos hoje, grande maioria, que vem da universidade e não sabe a tabuada. Tem lógica? Escreve mal, português, lê mal. E esse aluno que nós queremos, esse profissional que vai para o mercado, como é que ele vai fazer? A grade de matérias nossa hoje do ensino fundamental é absurda, ridícula, dizer a verdade. Onde que está o nosso SPB para todo mundo saber por que os nossos poderes, como é que é dividido e qual é a responsabilidade de cada um? A nossa educação moral e cívica que nós tínhamos na nossa época, onde te dava doutrina, te mostrava a realidade do que era. E o principal de tudo que não teve até hoje. A matéria onde você coloca para aquela criança ou para aquela pessoa, que penso eu que o nome devia ser empreendedorismo, que dependente da origem dessa criança, seja de uma família humilde, que parece que sendo uma família pobre, família humilde, o cara está crucificado, pro resto da vida ele tem que ser pobre, ou ele tem que ser empregado, tem que ser funcionário. Não, você tem que mostrar para aquele aluno, começar a botar esperança nele, aonde amanhã ele pode sim ser um empresário de sucesso. Você não precisa ser grande para ser um empresário de sucesso, mas ser empresário. Seja em qualquer situação hoje, porque o cara ir para a rua até hoje, vendendo alguma coisa, é bem melhor do que você ter que pegar e ter que roubar para fazer alguma situação. Então tem muita coisa a ser mudada. O ensino nosso hoje, ele clama por uma mudança e eu não vejo ninguém discutindo dentro do nosso Congresso Nacional isso. Inclusive, da parte da presidência, veio alguns projetos do Executivo, onde você quer tirar fora, dizer partidos fora da escola livre de política, dessa politicagem colocada aí, dizer você vai discutir partidos dentro da sala de aula, você vai discutir candidatos, não, isso aí não pode acontecer dentro da sala de aula. A sala de aula foi feita para ter conhecimento, para você adquirir conhecimento, e o professor tem que entrar na sala de aula da matéria dele e ser dono da situação dentro da sala de aula. Então eu vejo com grande preocupação isso. Quando você senta e discute com o professor, brilha nos olhos deles a mudança. Que o professor, a grande maioria, aquele sério, que é a grande maioria sério, eles estão refém de uma situação.
Então isso será um dos grandes projetos, com certeza, que eu quero desenvolver no Senado Federal, como senador, é fazer essa reforma no ensino brasileiro. E tirar essa palavra chamada educação de dentro de escola. Educação é de casa, é berço, é a mãe, é o pai, é o avô, a avó, enfim, que tem que educar os filhos. Mas o lugar de escola é lugar de conhecimento, é de ensino. A pessoa tem que ir lá para aprender. E não pode passar de ano sem não aprender, e tem que ter metas para ser cumpridas. Isso é uma das principais questões. E, logicamente, buscar a tua segurança jurídica. Hoje, que a maior ameaça que nós temos da sociedade, de um modo geral, ninguém mais sabe se o que está certo e o que está errado. Para os nossos julgadores, principalmente o Poder Judiciário, quando você vai na alta corte, para eles, a nossa Constituição, o nosso Código Civil parece que não faz diferença, julgam da forma que é. Então, são eles os projetos que a gente tem, questão de segurança. Por que o cidadão de bem ele tem que ter tanta exigência para ter uma arma dentro de casa? Pessoa de bem, aquela pessoa que não tem antecedentes criminais, ele tem que ser liberado o direito para comprar uma arma de baixo calibre, não vou falar de alto calibre, para ter dentro de casa, preservar o direito dela. O fato só, Maurício, você preservar o teu direito, você já põe a dúvida no ladrão, ou não põe a dúvida no vagabundo. Pronto, comprou, não interessa. Mas o direito dele ter, por que tanta restrição? Tem que treinar, tem que fazer isso, tem... Agora, for arma de maior calibre, vai querer usar no carro, que eu já tenho minhas dúvidas, você deve deixar, mas vai usar no carro e tem que ter um preparo melhor. Não sou contra as regras que está aí colocado, mas para ter dentro de casa, o revólver, seja um 38, uma 9mm, não pode ter tanta regra para o cidadão de bem. Basta que ele tenha lá um currículo dele, que vai tirar uma certidão de antecedentes dele, não consta crime nenhum, você põe a dúvida no ladrão, a criminalidade cai lá embaixo. Então são situações hoje que tem muita gente que vai contrário, que a arma é perigosa, tudo é perigoso. Você, para matar uma pessoa, você precisa de uma arma de fogo? A pessoa se consegue matar com qualquer coisa. Um carro tem arma maior que um carro mal usado? Então eu vejo que a arma de fogo impõe respeito, sim, porque ela foi feita para fazer defesa do cidadão, não foi feita para fazer ataque. Quem usa arma de fogo para fazer ataque é bandido, é vagabundo. E aí você tem que ter o direito de se defender, dentro da sua casa, para defender sua família, seu patrimônio. Seu patrimônio, e a você próprio, tem que ter esse direito preservado. Basta que você não tenha antecedentes criminais. Bom, em relação à BR-163? A BR-163, isso aí é um assunto que a gente tem discutido muito. Como morador de Sinop, a gente conhece essa situação de cor e salteado. Brigamos muito, primeiramente, para fazer essa conclusão ao norte, até para sair a própria produção. Quando você saiu a licitação e a própria CRO ganhou essa licitação para fazer a duplicação, era a redenção nossa aqui do norte, do Mato Grosso, inclusive vindo lá da divisa de Mato Grosso do Sul. Era o sonho que nós tantos queríamos. Infelizmente não aconteceu. A Lava Jato, no meio dessa história, empresa totalmente envolvida dentro desse processo, acabou paralisando esse projeto todo, e é uma pena, porque ela virou um corredor da morte. Nós temos a maior produção do estado de Mato Grosso, está concentrada aqui na região do médio e do norte do estado, produção de grãos, produção de fibras, produção de carne, e a movimentação é muito grande. Agora, igual você acabou citando aí primeiramente, vai se fazer uma nova licitação? Vai. E como é que vai ficar o nosso pedágio? Porque nós temos que colocar aqui várias situações. As ferrovias estão aí vindo. Vai acontecer hoje. A FICO já está se construindo de Mara Rosa até Água Boa. A VLI já está fazendo o projeto para trazer essa ferrovia também a Lucas Ouro Verde. A Ferro Norte já está com o projeto dela. Agora houve uma interrupção aí, mas acredito que se resolva logo por questão do Ministério Público. Já vou aproveitar que o senhor está falando da ferrovia, eu vou emendar esse questionamento, porque a gente está... a questão da Ferrogramas, como é a FICO também, todas paralisadas devido a ações do Ministério Público, questão de audiências públicas, povos indígenas, aquele negócio todo. Como é que o senhor vê essa questão, essa obra? Vai sair do papel? O senhor acha que Vamos vai? Em parte porque existem as aberrações aí que não são aceitas pela sociedade de um modo geral, mas ninguém para ouvir, parece que é a maior parte da população, querem ouvir sempre minorias. Então a BR-163, para nós mais ou menos concluir, ela vai ter uma dificuldade sim. Para duplicar ela, porque não se sabe para que rumo vai o valor dessa pedágio, porque nós temos duas rodovias paralelas acontecendo a ela, temos a MT-140 que deve concluir o ano que vem, quem vai aqui, por exemplo, Campo Verde, Rondonópolis, descendo do sul, aqui em curta caminho, o lado esquerdo, quem vai a Cuiabá, margeando. Aqui o lado direito nós temos a 010, que tem uma previsão dela sair, ser concluída, chegando lá na região de Carlinda,
e de Alta Floresta, onde ela vai sair lá em Diamantino. Então você veja que são 2 rodovias paralelas concorrentes ao 63, quer dizer que desafoga esse trânsito. Saindo dessas ferrovias, o 63 vai diminuir muito o fluxo de caminhões, vai diminuir muito o fluxo de automóveis, porque você vai ter alternativa. Você não tem sentido, quem sai de Sinop, sai de Sorriso, dessa região, você não entrar aqui sentido Biratã, sair Trivelato, você vai sair lá em Planalto da Serra, Brasilândia, Campo Verde, você vai sair lá dentro, lá em Jaciara. Você vai encurtar um monte de caminho para quem vai para o sul. Você não vai usar 163. Eu vejo a 163 para duplicar ela, o único sentido é o que nós vamos trabalhar. O governo federal, infelizmente, vai ter que bancar a construção dela, para daí você ter um pedágio decente, para você poder pagar o pedágio para a população. Porque a empresa que for pegar essa 163 para duplicar ela, se ela tiver que bancar o custo dela, ela vai inviabilizar através do projeto do pedágio. Então, se alguém falar diferente disso aqui, pode bater martelo de frente. Temos que trabalhar. O governo nacional, a União, vai ter que acabar bancando a duplicação dela, para daí pedagiar ela para ter um pedágio acessível. Que nós vamos ter concorrência com as ferrovias e vamos ter concorrência com essas 2 rodovias laterais. E a ferrovia tem que vir de qualquer forma, que isso já era para acontecer. Em qualquer país decente, pelo que nós produzimos aqui hoje dentro de Mato Grosso, você veja que praticamente quase 1/3 da produção nacional, são aí 30%, depende do ano, até um pouquinho mais, é produzido aqui no Mato Grosso. Com a tendência de dobrar essa produção em poucos anos, se você tiver infraestrutura, se tiver logística. Isso em cima das áreas hoje que já estão sendo utilizadas pela pecuária. Não vamos aqui nem falar em novas aberturas de áreas que ainda Mato Grosso, mesmo pelo Código Florestal, ainda temos muitas áreas que podem ser convertidas para a produção de alimentos. Então você veja que isso já era para ter acontecido. Nós temos aqui as hidrovias que brigamos tanto, o próprio Rio Teles Pires, temos água, temos tudo, fizeram 4 usinas hidrelétricas, simplesmente nos jogaram na cesta do lixo as nossas eclus e a nossa navegação. Era um sonho, foi uma briga aqui, você deve ter visto discutir muito sobre essa questão. Mas nós temos a alternativa aqui ainda do Juruena. O Tapajós, aquelas usinas que é para ser construída para energia elétrica, não tem outro jeito, você precisa da energia elétrica, não podemos deixar construir essas usinas sem ter as reclusas e usar a navegação. Porque o alagamento dessas usinas, ela vem dentro de entre Porto dos Gaúchos e Juara. Você veja que daqui Juara são 300 quilômetros, você saindo de Sorriso, Juara, mais ou menos aos 300 quilômetros, é a mesma coisa você saindo de Lucas do Rio Verde, que são os grandes polos aqui da produção, os grandes municípios ao seu entorno. Então nós temos que brigar por infraestrutura moderna, que ela seja mais barata, que seria a hidrovia também. Agora a ferrovia, vamos torcer que realmente se resolva esse assunto agora da Ferro Norte, não passa dentro da reserva indígena, não passa nem bem encostada, se dizer, por que você tem que parar ouvir comunidades tradicionais? Por que você tem que ouvir o indígena? Outros países não acontece isso, agora aqui no Brasil tem que acontecer, quer dizer que nós temos que pegar, deixar milhões de pessoas sofrendo, onde poderia sair a ferrovia que o custo era menor de transportar, e nós estamos falando aqui em transportar alimentos, que tudo que se agrega de custo em cima, quem vai pagar é o consumidor. Então você veja as incoerências que existem dentro dessa situação. Está interrompida aqui também a Ferro Norte, esse caminho para vir a Lucas. Estamos aqui com o problema da Ferro Grão. Hoje já é uma questão aí dizer, uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, através de uma medida provisória, que está se dizendo que é ilegal. Absurdo, uma liminar monocrática, separar uma ferrovia tão importante, que isso quanto traz de progresso para o país, quanto traz de ganho para as pessoas. Porque não tem sentido hoje, a longa distância, você ficar usando o caminhão. Aí vira isso aí que está aí hoje, acidente e mortes. E aí tem alguém que vem falar em ambiental. Tem alguma coisa que o meio ambiente que denigre mais, o que dá mais problema? Que todos esses caminhões rodando nessa distância? Que o caminhão vai ser necessário sempre. Mas o caminhão viabiliza, dá lucro para o caminhoneiro, para o dono do caminhão, em fretes curtos. E não a longa distância que nem nós fazíamos há poucos anos atrás, ia para Paranaguá ou ia a Santos, daqui 2.000 quilômetros, daqui de Sinop ou mais, Sorriso aí 2.000 quilômetros. Então a ferrovia ela vem para resolver um monte de coisa. Agora temos que buscar mais alternativas, continuar discutindo as nossas hidrovias e o caminhão que venha trabalhar o frete mais curto, que esse é o frete que dá lucro. Ninguém é contra caminhoneiro, ninguém é contra o caminhão. O caminhão é uma das coisas igual ao rádio. Nunca vai sair de moda. Você está no carro, o rádio está ligado, você está escutando. Você não pode assistir uma televisão e dirigir.
E o caminhão é a mesma coisa. A curta distância é onde ele remunera o produtor, o caminhoneiro, e o caminhoneiro pode estar em casa praticamente todo dia com a sua família. Porque eu já trabalhei de caminhoneiro, eu sei o quanto é difícil quando você viaja distâncias longas, que podia ter outra alternativa. Então a infraestrutura para nós aqui, principalmente em Mato Grosso e essa região, a necessidade, a luta que nós já fizemos nesses 36 anos que eu estou aqui, e 17 anos mais à frente do Sindicato Rural da ProSoja, quanto é que nós sonhamos por isso? Graças a Deus, a ferrovia está começando a acontecer. Acreditamos que poucos anos ela encosta aqui em Lucas do Rio Verde, 3 anos, talvez 4. Vamos brigar muito lá no Senado para liberar realmente essa ferrogrão, que era o sonho nosso, para ir até Miritituba, para depois usar o rio Tapajós ali. E também a FICO, que seria de Mara Rosa, Água Boa, e Água Boa até Lucas do Rio Verde, fazer um grande anel, um entroncamento ferroviário, que tanto se fala, que com certeza vai chegar o alimento mais barato ao cidadão que consome ele. Porque a gente planta o quê? É alimento, é a comida nossa de todo dia, né, Maurício? Sem dúvida. Bom, falar um pouquinho de educação agora, candidato. A gente está aí para sair, né, a Universidade Federal do Nortão, a UFMT virar a Universidade Federal do Nortão. É um desejo seu fortalecer para que essa universidade, que agora vai parar de receber as verbas que vinham de Cuiabá, naquela descentralização de verbas, e vai começar a receber verbas diretamente do governo federal. É um objetivo fazer essa universidade crescer e se estruturar e ficar salutar, ficar autossustentável, candidato? Olha, com certeza. Eu só não gostei da palavra quando você usa aqui da ampliação educação. Que não falei inicialmente, um dos projetos, acho que educação é a casa da gente. Exato. Ter o respeito, a pessoa pode ser até analfabeta. Vamos mudar para ensino, então, Vamos mudar para ensino, porque esse é o meu projeto inicial, que eu te falei já lá no início, que a escola é um local de ensino, é um local de conhecimento, onde o professor está lá para fazer. E, logicamente, que todos sonham em ter autonomia sempre para qualquer situação, e a questão da Universidade Federal, como é um campus aqui, de Cuiabá, quer ter autonomia. É a mesma coisa, um comparativo que eu falei anteriormente, quando você tem um distrito, aqui não temos caso específico aqui, dizer Sorriso com a Boa Esperança. Isso. Ele quer ter autonomia, quer ter administração própria. Por quê? Porque você consegue dar mais condições de crescimento para as pessoas que estão lá atender melhor. Nada é diferente com o campus aqui de Sinop. Você tem autonomia para você poder fazer o trabalho que você quer. A gente fala no popular, não tem que estar pedindo benção para os outros, né? Eu concordo plenamente, tem que se trabalhar sim para buscar essa autonomia, que com a autonomia que tem, a demanda já que existe aqui no Norte, você pode conseguir trazer mais cursos e cursos mais aperfeiçoados. Isso a gente está dentro já desse assunto também, vem acompanhando, e a gente vai estar junto sim para brigar, para conseguir trazer essa autonomia aqui para Sinop, como também Rondonópolis, acho que até conseguiu já deles, né? Isso. Rondonópolis conseguiu, porque Sinop aqui é diferente. Então acho que buscar autonomia é o que nós buscamos na nossa vida. Quando a gente sai do perto do pai e da mãe, o que você vai buscar? A tua autonomia de vida. E nada melhor do que a nossa Universidade Federal aqui também de Sinop ter autonomia, administração própria, dentro, interno, e sendo discutido com a sociedade daqui o que quer com ela. Concordo plenamente, vamos estar juntos nessa luta. Bom, falar agora de economia, candidato. O Estado tem uma alta carga tributária, a gente sabe, acaba afastando até mesmo investimento de fora, indústrias. A gente teve uma redução de IPI, redução de combustíveis, né, dos valores dos tributos através do governo federal. Deu uma bela baixada no preço das coisas aqui no Estado, mas ainda assim é um dos estados que mais tributam. Eu estava lendo outro dia, até o momento já são mais de 27 bilhões de tributos que já foram cobrados do cidadão mato-grossense. É um dos estados que mais tributa a sua população, mesmo sendo uma população pequena para o tamanho do estado. Como é que o senhor vê essa questão, como contornar essa questão e acelerar o processo industrial também do estado para que não fique apenas no agro, tenha outros viés econômicos do estado do Mato Grosso? Olha, a gente vê essa discussão direta. Nós falar em tributário, acho que primeiro de tudo nós temos que falar em administrativo. A reforma da administração tem que vir na frente para você poder ajustar o que você precisa. E o Estado, ele tem que ter essa reforma administrativa, não só o Estado como a União, como todos, inclusive os próprios municípios. Às vezes você está sobrecarregado em certas despesas que alguém tem que pagar essa conta, aí vem a questão tributária.
Então a nossa defesa sempre foi das próprias entidades, discutimos muito esse assunto, inclusive está na pauta do governo federal, está na Câmara Federal se discutindo. Seguido eles falam de querer tocar reforma tributária antes da reforma administrativa. E eu penso que o governo, o município, a nossa casa não muda nada. Você não tem, mais ou menos, você não sabe o que você ganha, você não tem que ajustar a tua receita, então uma tem que ser ajustada à outra. E não justifica Mato Grosso como sendo um grande produtor hoje de matéria-prima. Você está vendendo tanta matéria-prima, está deixando de industrializar internamente justamente por conta de tributos. Exato, agregar valor essa matéria-prima. Todo mundo gostaria de verticalizar a produção. Não era nem você pegar e vender o grão, a soja em grão, não é nem vender o farelo lá da soja, ou vender o óleo bruto, seria nós vender a carne. A transformação, já usando o milho, usando a soja, fazendo a ração sendo consumida, e você já vendeu um produto mais acabado. Isso é um sonho de todo o estado, de todo o município, de todo o país. Mas às vezes, infelizmente, também o teu cliente quer determinada coisa. A China mesmo, por exemplo, que a gente sabe, a indústria deles de esmagamento de soja, é o dobro da necessidade sempre. Eles trabalham muito na frente, muito além. O planejamento deles é outro em relação a nós. Então eles querem a matéria-prima in natura. Eles querem a soja em grão. Agora começaram a comprar um milho em grão. Por quê? Porque eles querem industrializar lá, eles querem agregar valor lá. E para nós podermos fazer aqui, nós vamos ter que ter alguma forma de que você atraia essa indústria que consiga ter preços competitivos e fazer essa transformação interna. Esse é um sonho meu como produtor rural, porque vai agregar valor no meu produto também, se eu conseguir industrializar ele aqui, verticalizar. Mas se o Estado não der o primeiro passo, ele não der condições a esses empresários de chegar aqui, olhar, fazer a planilha de custo dele, não, aqui no estado é passível da gente se instalar, que o custo da energia é esse, o custo disso, aquilo. Mas infelizmente a grande briga nossa, sempre dentro das entidades, foi essa. Estado de Mato Grosso, infelizmente, é um estado muito pesado em relação a outros estados do que ele te oferece em relação a tributos. É caro. É falta da energia, como conversamos antes. Temos muitos municípios hoje que não têm energia elétrica, com toda a energia produzida dentro do estado. Então não tem energia elétrica, esse é outro dilema, e cara também. Agora, graças a Deus, dentro dessa PL, que acabou, vai ser projeto de lei que virou lei, onde conseguimos unificar os nossos impostos a nível de Brasil, em cima da energia elétrica, em cima da telecomunicação e do próprio combustível, em 17% do ICMS. Chegava a casos de 30 e poucos por cento. Então tivemos um ganho aí. Mas nós temos o FETAB em cima do combustível, que custa caro. Ele custa caro, são 20 e tantos centavos em cima de um litro de óleo diesel. Isso aí, hoje, o nosso diesel no Mato Grosso é um dos diesels mais caros do Brasil. Se não for o mais caro, falando a nível de capital. Por quê? Porque tem tributos próprios de dentro do estado. Inclusive, tem uma discussão para o final do ano agora, seria o FETAB 2 da soja, temos aí o FETAB do milho, daquele que é exportado, aquele milho tirado para fora do estado, que tem que ser cobrado. E foi feito dentro do que o governo colocou dessa lei, seria a cobrança até o final do ano. É uma das coisas para cobrar do governo agora do estado. Ele vai tirar fora, vai ficar só o FETAB 1 da soja, vai ficar o FETAB 2, vai ficar o FETAB do milho, o FETAB do óleo diesel vai continuar cobrando da forma que está. São cobranças a serem feitas, porque isso que acaba onerando esse custo maior aqui do estado de Mato Grosso. Sem contar a dificuldade das distâncias que nós temos, né? Então agora, viabilizando a nossa infraestrutura, chegando essas ferrovias, acreditamos que seja jogo rápido, não se leva aí tantos anos, e o problema maior é a Ferrogrão, ainda por conta de uma decisão monocrática de um ministro, por uma alegação esdrúxula, como ele fez uma alegação para prender Daniel Silveira, né? Que é um absurdo, quer dizer que ele é vítima, ele virou investigador, ele virou julgador e virou sentenciador. Não precisamos mais de Ministério Público, né? Não precisamos mais ter alguém acusando, porque eu sempre soube que a acusação tem que vir de um terceiro, não pode vir de um julgador. E aí o cara se sente fedido. Então são situações hoje que nós não podemos mais aceitar. Infelizmente posso dizer que desse tipo de atitude nosso Congresso é covarde. É covarde porque eles deviam ter reagido em relação a isso, especialmente o Senado Federal, que eles têm o poder de sabatinar, indicar o ministro, depois de indicado pelo presidente, coloca ou não, mas também tem o poder de tirar quando ele infringe a nossa Constituição e a lei. Infelizmente, hoje a grande maioria dos nossos senadores do Brasil estão acovardados, porque na verdade estão lá devendo também alguma coisa para ser julgado e ficam com medo. Então se acovardaram e nós não podemos aceitar hoje
conduzir de volta senadores que têm problema lá e têm oportunidade e nada fizeram nesse assunto. Então, por isso que a gente está disponibilizando o nome, aproveitar aqui, logicamente, pedir o voto com certeza, Galvão 144, sinopense de coração, matogrossense de coração, que às vezes me perguntam se é gaúcho. Digo, não, me perguntam onde é que eu nasci. Eu falei que daí eu vou dizer com muito orgulho nasci no Rio Grande do Sul. Mas no mínimo tem que nos dar a palavra hoje matucho, né? Que mais de metade da vida vivendo em Mato Grosso, um estado que a gente adotou ele realmente, dizer como morador e de gosto, a gente não quer desprezar de jeito nenhum de onde a gente nasceu, no Rio Grande do Sul, onde eu vivia em mais 7 anos no Paraná, mas 36 anos já principalmente de Mato Grosso, principalmente aqui em Sinop, e quando a gente chega de qualquer viagem internacional, ou mesmo aqui dentro do Brasil, a gente vê que podemos dizer que nós moramos no paraíso. Quem já está dentro do Mato Grosso pode dizer que é no paraíso. Quem está aqui nessa região nossa de Sinop, Sorriso, Lucas, aqui para cima, mais ao norte, estamos no paraíso maior ainda, principalmente para produzir alimentos, que é o nosso forte. Antônio Galvão, quero agradecer a gentileza, bater esse papo conosco, participar dessa sabatina, mostrar um pouquinho dos seus projetos, seus pensamentos para o futuro do Brasil. A gente agradece e deseja uma boa campanha para o senhor. Eu que agradeço aqui a oportunidade, Maurício, mais uma vez, da própria Meridional FM também, essa oportunidade da gente trazer, principalmente como sinopense, mas projetos são eles que a gente tem lá, situações eles que temos lá dentro, mas eu vejo como principal hoje a gente trazer o país aos trilhos, os poderes que cada um trabalhe dentro que a Constituição cedeu ao seu direito. Essa reforma do ensino, ela é fundamental, não temos mais como aceitar aluno que sai da universidade com canudo, ele vai passar no RH e o cara não passa nada, não consegue o trabalho porque não aprendeu nada dentro da escola. Nós temos que voltar naquela escola que nós estudamos. Vou fazer 65 anos, onde se exigia do aluno, ou você aprende ou você não vai para frente. E aí chegava em casa, o pai puxava a orelha porque o filho rodava de ano, né? Agora não dá mais para puxar a orelha porque não roda mais de ano. Aprendendo, não aprendendo, nós não podemos aceitar mais isso, Maurício. O aluno vai para a sala de aula para aprender. E professor tem que ir para a sala de aula para dar aula. E não é para discutir política partidária e muito menos nome de candidato. É partido, sai escola sem partido e acabou. Eleições 2022, na Meridional FM.